Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu venho aqui começar com algumas questões que podem ser importantes para a gente iniciar esse bate-papo de hoje. Você já sentiu como se você não merecesse o sucesso que você já conquistou até agora? Como se tivesse enganado todos à sua volta, inclusive a você mesmo? Se a sua resposta for positiva, for sim, pode ser que você esteja lidando com a síndrome do impostor, um fenômeno psicológico que afeta muitas pessoas, mesmo aquelas que são altamente competentes e bem-sucedidas. Nesse conteúdo de hoje nós vamos juntos aqui explorar o que é a síndrome do impostor, como que ela se manifesta e como que ela pode impactar a sua saúde mental e emocional. Então, vamos também entender de onde vem esse sentimento de inadequação e como nós podemos trabalhar para superá-lo. E se você já se sentiu assim ou conhece alguém que passa por esse tipo de situação, fica aqui comigo porque hoje nós vamos discutir estratégias práticas para lidar com esse transtorno e melhorar a nossa autopercepção. Então aproveita a vinheta aqui do canal para já deixar o seu like e se inscrever para você não perder os próximos conteúdos aqui no Acidamente. Tal síndrome do impostor é um fenômeno psicológico que tem ganhado destaque nos últimos anos, principalmente porque nós temos aqui uma relação com o desempenho profissional e acadêmico. Aquele que sofre desse tipo de transtorno costuma se sentir uma fraude, uma pessoa que não merece o sucesso ou o reconhecimento que recebe, atribuindo suas conquistas à pura sorte ou fatores externos, em vez de reconhecer o seu próprio mérito naquilo tudo. Isso gera uma sensação constante do medo de ser descoberto, como esse tal impostor, o que acaba minando a autoestima e aumentando cada vez mais os níveis de ansiedade. Importante destacar que esse conteúdo aqui não tem a pretensão de fazer diagnósticos, tampouco de te sugerir a fazer. Saúde mental, como a gente sempre fala aqui, é coisa séria e o psicodiagnóstico apropriado é feito dentro do consultório com um psiquiatra ou com um psicólogo especialista em psicodiagnóstico, em uma investigação completa multifatorial. Fora isso, eu nem levo em consideração, nem levo a sério. Mas para a gente entender o que é essa síndrome do impostor de maneira mais profunda, a gente pode abordar aqui sobre duas óticas principais: o psicodiagnóstico e a fenomenologia existencial, que, quando combinadas, ajudam a lançar luz sobre o comportamento de quem lida com essa condição. No DSM-5, que é um manual diagnóstico utilizado por profissionais da área da saúde mental para classificar transtornos psicológicos, a síndrome do impostor não é oficialmente considerada como um transtorno psicológico isolado. No entanto, ela está intimamente ligada a outras condições, como ansiedade, depressão e transtornos de personalidade, que podem surgir ou ser exacerbadas por essa sensação de inadequação. O termo síndrome do impostor foi cunhado pelas psicólogas Pauline Clance e Suzanne Imes em 1978, a partir de estudos com mulheres de alto desempenho que, apesar de suas realizações, acreditavam não serem verdadeiramente inteligentes e viviam com o temor de serem desmascaradas. Desde então, esse fenômeno foi identificado em diversos contextos: acadêmico, profissional, artístico e em diferentes grupos, afetando homens e mulheres. Esse caso não é exclusivamente feminino, especialmente aqueles que vivenciam grande pressão interna ou externa, por desempenho, perfeição ou validação. Pessoas com essa tal síndrome do impostor, nós vamos utilizar aqui esse termo mesmo, ele não sendo categorizado, frequentemente experienciam sentimentos de auto-engano, acreditando que suas competências e habilidades são inferiores às dos outros. Isso pode se manifestar em diversas áreas da vida, como a gente já comentou.
mas não somente nas relações que exigem desempenho, como trabalho e estudo, mas também nas relações interpessoais. O indivíduo não consegue internalizar as suas realizações, o que pode criar aqui um ciclo vicioso de insegurança e autocrítica. Do ponto de vista do psicodiagnóstico, a síndrome do impostor pode ser identificada por uma série de sintomas comportamentais e emocionais. Indivíduos com esse fenômeno podem se destacar, por exemplo, aqui, tá? Com perfeccionismo. A busca incessante pela perfeição é uma tentativa de evitar a sensação de não ser bom o suficiente. Isso pode gerar uma sobrecarga no trabalho que se torna difícil de administrar e uma tendência a procrastinar, porque se a pessoa teme não conseguir atingir esses padrões elevados que ela mesma impõe a si, então vamos postergar, porque aqui a gente evita entrar em conflito com essa situação. Desvalorização das conquistas. Quando recebem reconhecimento, a pessoa que passa por essa síndrome, essa tendência, ela tende a acreditar que foi plena sorte ou que alguém cometeu algum erro para ter esse elogio todo ou para ela ter esse destaque. Isso pode criar uma grande desconexão entre a realidade e a autoimagem da pessoa. Tem também o medo de ser exposto. Aquele medo constante de ser descoberto como uma fraude impede que o indivíduo celebre suas vitórias, já que ele tem a sensação de que a qualquer momento seus erros ou falhas serão revelados, o desmascarando. Essa síndrome, cara, pessoa, pode se tornar um obstáculo significativo no desenvolvimento de uma autoimagem saudável. A autocrítica constante e o medo do fracasso podem paralisar a pessoa, impedindo-a de avançar tanto na sua vida pessoal quanto profissional. Quando olhamos para a síndrome do impostor através do olhar da fenomenologia existencial, que é uma vertente da filosofia que influencia profundamente a psicologia, nós vemos um conceito que ele é fundamental para a gente, que é a experiência de ser. A fenomenologia existencial trata do modo como as pessoas experienciam e interpretam a sua própria existência, incluindo as suas falhas, sucessos e formas como elas se relacionam com os outros e com o mundo ao seu redor. No existencialismo, a gente enfatiza bastante a autenticidade e a liberdade individual, o que nos leva a pensar sobre como a síndrome do impostor pode afetar o sentido de autenticidade de uma pessoa. Indivíduos que vivem com a síndrome do impostor estão frequentemente em conflito interno, porque elas não conseguem integrar suas realizações de maneira verdadeira e genuína. Normalmente elas sentem que estão constantemente representando um papel, sendo alguém que não são, e o que gera uma grande alienação existencial. Ou seja, uma desconexão da própria essência. Do ponto de vista existencial, essa síndrome do impostor pode ser vista como um reflexo de não estar sendo verdadeiro consigo mesmo. A pessoa que vive com essa síndrome tem dificuldades em assumir a sua própria autonomia e responsabilidade sobre as suas ações, deixando de se reconhecer como autora de seus próprios sucessos. Essa falta de autenticidade pode gerar sentimentos de vazio e de frustração, mesmo que as conquistas externas aconteçam. Esse indivíduo não consegue se sentir pleno ou realizado. Além disso, cara pessoa, a síndrome do impostor também pode estar ligada à forma como o indivíduo lida com a ansiedade existencial, um tema central na fenomenologia e no existencialismo. A ansiedade existencial surge quando a pessoa é confrontada com a sua própria fragilidade e com as questões mais profundas da vida, como a morte, como a liberdade e a autorresponsabilidade. Nesse contexto, a síndrome do impostor pode ser vista como uma tentativa de lidar com o medo de não ser suficiente, de não ser digno ou de não ser capaz, aspectos diretamente relacionados a uma crise existencial ainda mais ampla. E aí você pode perguntar, tá, Ana, entendi tudo isso bonitinho que você falou, mas como que a gente lida com essa síndrome? Bem,
Como psicóloga, eu não posso deixar de ressaltar a importância da psicoterapia. Aqui, a pessoa é convidada a refletir sobre a autenticidade, a sua autenticidade e a aceitação da sua própria imperfeição como parte da experiência humana. A ideia é que, ao abraçar a sua vulnerabilidade e a sua fragilidade existencial, a pessoa pode se sentir mais livre para reconhecer suas conquistas de maneira mais genuína. Você pode procurar atendimento de qualquer tipo de abordagem. Acredite em mim, normalmente não é a abordagem em si que define a qualidade do profissional. Priorize estudar o currículo da pessoa, do psicólogo ou da psicóloga. Procure por referências na internet se tem algum tipo de reclamação sobre a pessoa, sobre o profissional em si. Tudo dando certo, agende ali a primeira sessão. Não deixe que suas objeções sobre psicoterapia te afastem da sua melhor versão e da sua autocompreensão. E olha, se você se identificou com os sinais da síndrome do impostor, saiba que você não está sozinho. E mais importante ainda, isso pode ser transformado, ressignificado. Reconhecer esse padrão de pensamento já é um passo essencial rumo a uma vida mais autêntica e menos marcada pela autossabotagem. A jornada para confiar em si mesmo exige paciência, autocompaixão e muitas vezes o apoio de um profissional formado e especializado para isso. Se esse conteúdo te ajudou a compreender melhor o que você está sentindo ou enxergar isso em alguém próximo, compartilhe esse conteúdo, deixe seu like e se inscreve aqui no canal para continuar explorando temas profundos sobre o comportamento humano e saúde emocional. A sua participação ela é muito significativa e importante para a gente manter essa conversa ativa, mesmo quando o conteúdo já tivesse encerrado. E muito obrigada por acompanhar até aqui ao finalzinho. Um beijo para vocês, tá? E quem sabe eu tenho a sorte de te ver aqui no próximo conteúdo no Astamente. Tchau, pessoal!